Que o Senhor possa encher as nossas vidas. Glória a Deus, nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Desperta-nos, Senhor, para te servir. Já chegou o tempo, não há como esperar. A unção foi derramada em nós e com ela recebemos a missão. Nossa unidade nos respaldará. O pão da vida está em nós, então ressuscitaremos multidões. A profecia se cumpriu, trazendo fome e sede de Deus. Não vou deixar que os meus olhos se sequem. Preciso chorar, sentir a dor, me desesperar. Leva-me aos famintos, Senhor. Senhor, leva-me aos sedentos, Senhor. Eu quero as nações que são minha herança. Eu vou levar o pão da vida. Eu vou dar de beber de ti. Eu vou ver toda a terra te adorar. Nós te louvamos, Jesus. Dá-nos o teu coração, Senhor Jesus. Um coração cheio de amor, Pai. Por favor, Jesus. Nós queremos mais de ti, Senhor. Dá-me teu amor pelas nações. Isso é uma oração, amém? Dá-me teu amor pelas nações. Você pode cantar conosco? Só dá-me o teu amor pelas nações. Dá-me teu amor pelas nações. Dá-me o teu amor, Senhor. Dá-me teu amor pelas nações. Dá-me o teu amor. Dá-me teu amor pelas nações. Dá-me teu amor pelas nações. Toda igreja, dá-me o teu amor. Dá-me teu amor pelas nações. Dá-me teu amor pelas nações. Dá-me teu amor pelas nações. Dá-me teu amor pelas nações, Senhor. Leva-me aos famintos, Senhor. Leva-me aos sedentos, Senhor. Senhor, eu quero as nações que são minha herança.
ti, Senhor. Eu vou ver toda a terra te adorar. Mais uma vez, só a igreja. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos sedentos. Senhor, Jesus, eu quero as nações que são minha herança. eu vou levar o pão da vida. Jesus, nós queremos levar a ti, Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, mais de ti. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos sedentos. Senhor, eu quero as nações que são minha herança. Eu vou levar, eu quero mais de ti, Senhor. Ver toda a terra te adorar. Nós te louvamos, Jesus. Nós queremos mais de ti, Senhor. Visita as nossas vidas, Pai. Por favor, Senhor Jesus. Que nós possamos compartilhar, meu Pai eterno, do teu amor, Jesus, que nós temos, Pai, experimentado. Por favor, Senhor. Tira de nós todo o comodismo, ó Pai. Desperta-nos, Senhor Jesus, para a tua obra, Jesus. Nós queremos mais de ti, Jesus. Nós queremos ir mais fundo, Jesus. Conhecer a ti melhor e fazê-lo conhecido, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ainda de pé, eu convido aqui Pastor Silas. Lê aqui. Ele vai fazer a leitura da palavra de Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículos de 35 ao 38. Glória a Deus. A seara e os ceifeiros. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo de número 35, nos diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Feche os seus olhos. Bendito Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui nesta noite na Tua presença, meu Deus, nesse início, meu Pai querido, da conferência missionária, Senhor. Meu Deus, nós não queremos aqui simplesmente um ajuntamento de pessoas, não queremos simplesmente aqui movimento, nós queremos ver o Senhor tocar, falar aos nossos corações, e possamos sair daqui cada vez mais conscientizado
Meu Deus, que precisamos pregar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, por mais... Altemar, quase que eu esqueci seu nome, pastor. Está aqui também cooperando conosco nesta noite. O que possamos dizer para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós agradecemos a presença de vocês. Das nossas congregações aqui do setor 1, nós temos o pastor Santos. Mais alguém vem com o senhor, pastor Santos? Pastor Sebastião. Mais alguém? Pastor Iomar. A igreja que veio, muito bem, pastor Iomar veio aqui. Pastor Wagner, muito bem. Mais alguém? A sua esposa está aí, que eu vi, está ali a irmã Cristina, fica de pé. Muito bem. Mas tem mais, o nosso pastor aí, fica de pé, Gileade. Mais alguém veio com você? Só a sua esposa, né? Tá certo. Também vamos dar um bem-vindo para nossos pastores aqui do setor 1. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu já convido aqui o conjunto lá da igreja, lá da Betel, venha se apresentar louvando a Deus neste momento. Conjunto Elos de Cristo, saúde da Amada Igreja, com a paz do Senhor, amém? Coração bater no ritmo que veio do céu. Pensei que isso fosse tão difícil sentir, mas agora certo estou. E fui chamado por Cristo, mandado por Deus, pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias e o Salvador, nova vida amigo quer te dar. Eu coloquei a vida nas mãos do maior mestre compositor. As tuas palavras são poemas pra mim, teu amor faz-me escrever. Como eu te ver, então eu senti que um novo amor me brotou. Pensei que esse amor jamais eu fosse sentir, mas agora certo estou. E fui chamado por Cristo, mandado por Deus, pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias e o Salvador, nova vida amigo quer te dar. Que fui chamado por Cristo, mandado por Deus,
Cristo, mandado por Deus, pelo Espírito, eu vou proclamar que Cristo, meu Messias e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Sim, nova vida. A nova vida, Deus, nova vida, amigo, quer te dar. Mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança, nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz. Ele é poder, é minha força, certo eu estou que me ampara com suas mãos, minha esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha que está a me suster. Mesmo quando amanhã não vejo, em sua palavra encontro a luz. E quando as dores tomam conta, ao me abraçar, se fraco estou, encontro paz. Nossa esperança de uma vida eterna, Senhor Jesus, rocha fiel, que nos sustém, rocha da salvação, que nos sustém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Estão felizes com Jesus? Diga amém. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos recolher a oferta. Chegou o momento de você ofertar para a casa do Senhor, a casa do tesouro. Enquanto você está aí, pensando em quanto você vai ofertar, eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Encontra-se no Evangelho de São João, no capítulo 6. Não precisam abrir a Bíblia, né? Pode deixar que eu vou ler aqui. Enquanto isso, vocês abrem as carteiras. Amém. Glória a Deus. Capítulo 6, verso 9. A partir do verso 9. A partir do verso 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é profeta que devia vir ao mundo. Nós conhecemos esse texto, e nós damos ênfase, sempre, quando nós lemos esse texto, ao milagre de Jesus. Assim como os discípulos também. Como os homens, quando viu aquela multiplicação de pães ali, falou: realmente esse é o profeta. Esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Esse é filho de Deus. Mas nesse momento, nessa noite, eu quero fazer os irmãos me acompanhar e observar a atitude daquele garoto. No versículo anterior, Jesus, para experimentar os discípulos, diz assim: olha, essa multidão está com fome, o que nós vamos fazer? Para experimentar os discípulos. E os discípulos disseram: olha, nem que nós tivéssemos aqui 200 dinheiros de pão, daria para alimentar todo esse povo. Mas André diz assim: olha, tem um rapazinho aí que tem uns pãezinhos aí, né, que ele trouxe para o lanche, é só o que temos. E Jesus: faça os homens assentarem e traga os pães. O que eu quero mostrar a vocês, irmãos, que Deus pega o seu pouco, pega o mínimo que você tem e transforma no máximo. Eu quero acreditar aqui que no final do evento, aquele garoto que tinha 5 pães, ele levou as 12 alcovas para casa. Eu quero crer que ele ficou com o despojo, com todo aquele que sobrou, com aquele resultado. Isso nos mostra o seguinte: que o que você tem, que o pouco que você tem e que você oferta na casa do Senhor e que você traz para o Senhor, Deus o multiplica e te devolve em dobro ou mais. Quando nós falamos em oferta, muitos crentes, e crentes bons, começam a sentir assim um desconforto no banco. E quando nós falamos de oferta aqui também, às vezes nós sentimos também um desconforto. Olha, eu fui escalado para pedir oferta. E durante todo o meu pastoreio, eu aprendi que ofertar e levar a igreja a ofertar, é levar a igreja a receber as bênçãos de Deus. Então o que nós vamos fazer aqui, e o que eu estou fazendo aqui, esse meu esforço é para que você seja abençoado, para que você seja abençoado financeiramente, para que você possa ter um fruto do seu investimento, aquilo que você investe na casa do Senhor. Outro dia, falando de oferta aqui, um irmão ofertou, falou: o pastor Sebastião, no final do culto, ele me procurou, falou: pastor Sebastião, eu, pela tua palavra, eu ofertei a passagem que eu tinha. Os meus R$3 para mim ir embora para casa, eu coloquei aqui, mas eu vou acreditar na sua palavra. Eu falei: se misericórdia, Deus, ó, segura aí, filho. Segura aí, porque é o Senhor, né? Aí na terça-feira, eu chego aqui, encontro com quem? Encontro com o irmão. E aí, irmão, Deus abençoou? Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando terminou o culto, eu fiquei ali pensando como é que agora eu vou embora, porque a passagem que eu tinha eu ofertei. E agora como é que eu vou embora? E fiquei preocupado. De repente, buzina atrás de mim, pam, pam. Assim um irmão falou: senhor, para onde você vai? Olha, eu vou aqui para Ceilândia aqui. Ele falou: opa, quer carona? Quero. Entrou. E eu fui pensando: rapaz, eu fui de carro para minha casa. Eu fiquei pensando, eu via com aqueles R$3, ia pegar um ônibus barulhento e ia me deixar lá na parada. Eu ia ter que descer uma parte escura, e o irmão que me deu a carona me deixou na porta de casa, abriu a porta e eu entrei.
Meu irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu estou dizendo isso não é para você agora tirar a sua única passagem e ofertar, não. Mas eu quero mostrar para você que se você tiver fé, que você fazer um exercício de fé, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Assim como Deus honrou a fé deste garoto, assim como Deus honrou a fé deste irmão, e assim como Deus tem honrado a fé daqueles que investem na obra de Deus. E eu falo com toda a liberdade, com toda a firmeza, com toda a crença que Deus é fiel. Eu quero que você pegue o envelope aí na sua carteira, o envelope que está aí contigo. Se você não tiver o envelope aí no seu banco, você pode dar um sinal que o diácono vai até você, mas eu quero que todo mundo pegue o envelope e faça a sua oferta agora. A conferência são 3 dias. Se você veio desprevenido hoje, não tem problema. Você coloca aí um vale aí dentro do envelope para você resgatar no domingo, amanhã, mas todos ofertando, meu irmão, porque você precisa ser abençoado. Porque você precisa abençoar e ser abençoado em nome de Jesus. Pode pegar as ofertas, vamos ficar em pé. Eu quero abençoar você. Eu quero abençoar, quero pedir alguém para fazer aqui um fundo musical aqui, porque os irmãos têm tempo de fazer esta oferta. Amém? Glória a Deus. Eu quero que pegue a oferta. Se você não veio preparado, não tem problema. Pega o envelope mesmo assim, faça um vale. Ou você fala assim, Senhor, olha, eu vou ofertar tanto, eu vou dar uma oferta especial para essa obra missionária, porque todo o dinheiro que está sendo arrecadado aqui está sendo investido na obra missionária. Nós estamos no Peru, nós estamos lá alugando um templo, mais uma congregação no Peru, nós estamos com um programa de rádio no Peru. Pastor Rui Mar esteve na Espanha visitando o nosso missionário, e ali está uma bênção. É isso, irmão, é esse o objetivo da oferta, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pegue o seu envelope, a sua oferta, coloque assim acima da sua cabeça, acima da sua cabeça. Eu vou abençoar esta oferta, eu vou abençoar a sua vida, e é em Cristo Jesus, e é em Cristo Jesus que eu estou abençoando a sua oferta. Levanta o teu envelope, não tenha receio não, levante acima da sua cabeça. Ó Deus vivo, Deus de poder e glória, Pai de poder e misericórdia, Senhor, a tua igreja está, Senhor, disposta, meu Pai, a dar esse passo de fé, Senhor. Ó Deus vivo, Deus de poder, age, Senhor, na vida dos teus filhos, meu Pai. Ó Deus santo, Deus poderoso, Senhor, abençoa, Senhor, as finanças, Senhor, do teu povo, meu Pai. Senhor, honra, Senhor, este passo de fé, Senhor, esse ato de fé, meu Pai. Honra, meu Pai Santo, Pai Poderoso, porque nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, em nome daquele, Senhor, que deu a maior das ofertas, Senhor, o seu sangue precioso, ó Pai, para que nós tivéssemos vida, Pai, e vida em abundância, Senhor. Receba, Senhor, a oferta do teu povo, da tua igreja, Senhor, nesta noite, meu Pai. Sê com cada um, Senhor. Pai, eu não os conheço as necessidades, Pai, mas tu conheces todas as necessidades do teu povo, Senhor. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, irmãos. Receba a tua bênção e venha ofertar em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que contribuíram
voluntariamente nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é um momento muito especial, você não sabe o quanto esse momento é especial para Deus. É um momento de honrar ao Senhor, é uma atitude de honra perante o Senhor. Queridos, já chegou mais alguns obreiros, chegou o pastor Josimar, ali da Asa Norte. Onde está o pastor Josimar? Muito bem, mais alguns obreiros. Está lá atrás o pastor Marcelo. Sente mais aqui na frente, pastor Marcelo. Pastor Eli, onde está o pastor Eli? Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero agradecer a toda a igreja pelas orações. Fizemos uma viagem abençoada. Tivemos o privilégio de estarmos em 2 países, primeiramente em Portugal, porque o nosso voo sai daqui de Brasília e desce em Lisboa, Portugal, e depois fomos à Espanha, onde ficamos ali mais alguns dias. Fomos com o objetivo de ir à Espanha, visitar o nosso missionário, pastor Alcino. E eu quero trazer esta noite um breve relatório da nossa viagem. Antes, porém, gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Vamos ler alguns versículos deste capítulo nesta noite missionária. Estamos na abertura da nossa conferência missionária. Com certeza, Deus irá falar poderosamente ao nosso coração durante esses dias. O Espírito Santo estará nos despertando para uma nova ênfase missionária. Que bom que você está aqui esta noite. Você será abençoado. Estamos começando hoje à noite. Amanhã estaremos aqui também. Amanhã pela manhã, amanhã à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, ouvindo falar sobre missões. Isto é muito importante para as nossas vidas. Romanos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim. Romanos, capítulo 15, versículo de número 20. Texto sagrado diz assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Amém, queridos. Meus amados, este texto que nós acabamos de ler, eu não vou estar pregando sobre o texto, estou lendo o texto apenas para introduzir o nosso relatório, mas é um texto interessante. O texto do apóstolo Paulo é enfático, Paulo é claro, dizendo de que ele não gostaria de estar edificando sobre fundamento alheio. Paulo, então, coloca os seus olhos sobre novos campos missionários. Paulo está desejoso em pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, nasce no desejo de Paulo de ir à Espanha, que era um local, uma região do Império Romano, aonde o Evangelho ainda não tinha sido pregado. Existem duas correntes dos estudiosos bíblicos. Uns dizem que ele chegou à Espanha
que realmente ele teve a oportunidade de chegar à Espanha e pregar o Evangelho, e outros dizem que Paulo ficou apenas no desejo de chegar até a Espanha. Mas o fato é, amados, de que Paulo tinha uma visão missionária. Paulo era um missionário, e por ser um missionário, o seu desejo, o seu anseio, a sua visão era pregar o Evangelho para aqueles que ainda não tinham sido alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um pastor chamado Oswald Smith, um grande missiólogo, ele disse uma frase, e a frase de Oswald Smith foi o seguinte: ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes, enquanto existem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho pelo menos uma vez. Então, amados, quando nós falamos de missões, quando a igreja investe em missões, quando a igreja faz um trabalho deste porte voltado para missões, o nosso desejo é levarmos o Evangelho de Cristo para países que ainda não foram alcançados. A nossa igreja, por exemplo, ela tem focado 2 países prioritariamente. Nós estamos no Peru, com o pastor, com a Adaildes e com o Vicente, e estamos na Espanha, com o pastor Alcino. O Peru tem 3% apenas de evangélicos. Ouça bem, 3% de evangélicos. E a Espanha, que nós vamos estar enfocando esta noite, tem, pasmem os senhores, 0,4% de evangélicos. E os missiólogos dizem que um país só é considerado um país alcançado pelo Evangelho quando ele atinge a cifra de 5% de evangélicos. Portanto, nós estamos voltados com a nossa visão, com o nosso objetivo, para países que precisam de ouvir pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós saímos do Brasil para visitarmos outros países, nós temos uma experiência interessante, porque aqui no Brasil, nós estamos acostumados, no dia de domingo, nós saímos nas ruas e vemos os irmãos com Bíblia debaixo do braço, indo para a escola dominical, andamos nas avenidas, encontramos várias igrejas abertas, e quando chegamos a esses países, nós observamos que não existem igrejas, não há igrejas evangélicas, não há crentes, não há pessoas com a Bíblia debaixo da mão, debaixo do braço, não há pessoas pregando o Evangelho, porque são países carentes da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que os irmãos tenham ideia, só na Espanha existem aproximadamente 3.000 cidades, escute bem, 3.000 cidades sem nenhuma igreja evangélica. 3.000 cidades que você não encontra igrejas evangélicas na Espanha. E o pastor Alcino, que nós fomos visitar, ele está numa cidade chamada Reus. Reus é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Barcelona. Barcelona é a capital de uma província que eles chamam lá. Província é o nosso estado aqui. E o pastor Alcino está fazendo um grande trabalho ali. Deus tem abençoado muito o pastor Alcino. Ele está há 1 ano com a igreja ali, já está com aproximadamente 50 membros ali, uma igreja já estruturada. Glória a Deus. 50 membros, irmãos. Para que os irmãos tenham uma ideia, só para você fazer uma comparação. Depois eu vou estar projetando aqui algumas fotos, algumas imagens lá que tiramos fotos, os irmãos vão ter ideia do que eu estou dizendo. Para que os irmãos tenham ideia, eu estive em Lisboa conversando com o pastor presidente das Assembleias de Deus de Portugal. Ele pastoreia a maior Assembleia de Deus portuguesa que está em Lisboa. Sabe quantos membros tem essa igreja? Ela tem mais de 60 anos de fundação e tem 300 membros apenas e funciona num salão alugado, com 60 anos de existência. Para que os irmãos tenham ideia da dificuldade que é o trabalho ali na Europa. A Europa, ele pregar em português e ele interpretou para o espanhol. Por que o pastor Alcino está fazendo isso? Porque tem pastores brasileiros que chegam lá e fazem culto em português. Aí fica só pregando para os brasileiros.
porque tem muito brasileiro, principalmente em Portugal. Na Espanha nem tanto, mas Portugal tem muito brasileiro. Aí não estão fazendo um trabalho realmente missionário. Mas o pastor Alcino está, Deus deu a ele esta visão, ele é um homem preparado, já esteve na Venezuela também como missionário, e lá na igreja ele tem feito um trabalho voltado para os espanhóis, para alcançar os espanhóis. E um outro fato interessante que eu achei ali na igreja do pastor Alcino, é que eu tive o privilégio de participar de um culto, na abertura da conferência, que tinha aproximadamente 60 pessoas, e ele começou a me mostrar as nacionalidades que estavam representadas ali. Haviam crentes da República Dominicana, haviam crentes da Argentina, haviam crentes espanhóis, haviam crentes do Equador, haviam crentes ciganos e haviam crentes brasileiros. Então é uma Assembleia de Deus, Torre de Babel, né? Tinha gente de tudo quanto é jeito lá. Mas é bonito, é uma experiência muito boa vermos a gente enxergar, contemplar aqueles irmãos adorando a Deus, louvando o Senhor e sendo abençoados ali pela família, pelo pastor Alcino, pelo ministério do pastor Alcino e por aquilo que Deus tem feito na vida daquele missionário. Eu quero passar aqui algumas fotos. Eu queria que apagasse as luzes aqui, só para os irmãos terem ideia daquilo que a gente viu ali, observou. Os irmãos vendo essas fotos poderão ter uma ideia melhor do trabalho que o pastor Alcino está realizando ali na Espanha. Volte só um pouquinho, Flávio, por favor. Desafio Espanha, essa é a bandeira da Espanha, e nós, realmente a Espanha é um grande desafio missionário, e um desafio que a igreja brasileira precisa se despertar para as necessidades da Espanha. Pode passar, Flávio, por favor. Estatísticas, a Espanha tem 505 mil quilômetros quadrados, uma população de 40.460.000 habitantes, a capital é Madrid, com 4 milhões de habitantes, idioma oficial, castelhano, só um minutinho, castelhano ou espanhol, não oficiais, catalão, vasco, galego, valenciano. Só enfatizando o aspecto, irmãos, o pastor Alcino está na província de Catalunha, e lá onde ele está, se fala o catalão, o espanhol não fala só espanhol, fala também o catalão. Pode passar, Flávio, por favor. Religião, católicos romanos, 95%, praticantes, 25%, ateus, 3,97%, testemunha de Jeová. Olhem bem, irmãos, testemunha de Jeová, tem mais testemunhas de Jeová do que evangélicos. 1% de testemunhas de Jeová, evangélicos, 0,4%. Quando você diz que é evangélico na Espanha, eles perguntam para você: você é evangelista, né? Evangelista para eles lá são os testemunhas de Jeová, que estão mais fortes lá do que os evangélicos. Pode passar, por favor. Aqui, esse pastor que está no meio é o pastor Antônio, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Portugal. Tivemos um contato com ele, estivemos junto com ele, nos convidou para estarmos realizando uma caravana de pastores. Maio de 2008, estará acontecendo um encontro mundial das Assembleias de Deus em Portugal. Então, quem quiser ir, depois é só falar comigo, viu? Pode passar a próxima. Essa aí é os irmãos da Assembleia de Deus de um bairro de Lisboa, bairro da Amoreira, onde eu ministrei. Existem brasileiros e africanos nessa igreja. Essa é uma igreja de portugueses. Pode passar um pouco, Flávio. Igreja somente de portugueses, numa cidade chamada Murtosa, no interior de Portugal, onde também tivemos pregando a palavra. Esta é uma outra igreja na cidade de Gaia, uma cidade do interior de Portugal. Aí os irmãos estão vendo, os irmãos portugueses, uma igreja de aproximadamente 30 membros. As igrejas são pequenas, a média de igrejas é 30, 40, 50 membros. Aí os irmãos podem ver uma equipe de obreiros da igreja cigana, a igreja cigana de Réus. Ali está o pastor e a equipe de obreiros. Eu tive o privilégio de pregar nessa igreja
pastor Alcino me interpretou, é uma igreja apenas de ciganos, e os ciganos o avivamento está entrando na Europa através dos ciganos. Aí é o pastor Manolo, pastor da igreja cigana lá da cidade de Reus. Vejam bem, irmãos, esta foto aí. Esta foto é da turma do Instituto Bíblico que o pastor Alcino abriu lá em Reus. Então já tem esses alunos. 3 desses alunos aí são ciganos. Aquele jovem ali de bermuda é cigano, esse aqui da ponta é cigano, e aquele de verde é o Israel, é um jovem cigano, canta, louva o Senhor, e ele quer vir ao Brasil casar com uma brasileira. Então vocês começam a orar aí, as jovens. Queridos, aqui nós temos já o culto na igreja lá, que o pastor Alcino pastoreia, na abertura da conferência. Aí nós podemos ver os irmãos ali no culto na igreja do pastor Alcino. Aqui é uma foto que eu tirei para que os irmãos tenham uma ideia da localização da igreja. Essa aqui é a rua da igreja, e interessante que o salão que o pastor Alcino alugou fica no centro da cidade de Reus. Não é na periferia, é no centro da cidade. No final dessa rua, você já está ali no ponto central da cidade de Reus, que é uma cidade que tem aproximadamente 100 mil habitantes. Aí, irmãos, já é o culto da conferência e a equipe de louvor, já tem até equipe de louvor, viu? A equipe de louvor lá, louvando ao Senhor. Esta irmã que está no meio aí, é a pastora Marli, esposa do pastor Alcino, e as duas são 2 irmãs da República Dominicana que fazem o louvor lá na igreja. E aquele irmão que está com violão é espanhol, e aquele jovem que está no teclado é espanhol. Aqui nós já vemos uma apresentação das crianças, um grupo bom de crianças lá, pastor Alcino ali de camiseta, e as crianças fazendo uma apresentação durante a conferência que participamos. Aqui nós estamos vendo a igreja também, no momento de adoração, no momento de louvor. Pode passar. Aqui a fachada da igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Mediterrânea. Obviamente que ele não poderia colocar lá a DET, né? Se ele colocasse a DET, ninguém ia saber onde é que é Taguatinga. Como lá o nome Mediterrâneo é muito conhecido por causa do mar Mediterrâneo, o pastor Alcino colocou Igreja Evangélica Assembleia de Deus Mediterrânea. Esses são os jovens da igreja fazendo uma apresentação na conferência que tivemos lá. Os jovens fizeram uma peça teatral. Aí sou eu pregando, né, interpretado pelo pastor Alcino. Sou eu também, pastor Alcino, orando pelas pessoas aí no final da conferência, as pessoas quebrantadas. Deus falou poderosamente ao coração, foi uma bênção, e nós vimos muitas pessoas ali renovadas, tocadas pelo Senhor, movidas pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós temos também uma imagem da igreja, né, uma foto da igreja. Essa foto, irmãos, é a foto dos jovens, da juventude da igreja. Olha aí, já tem uma juventude animada, abençoada ali, viu? 3 jovens solteiros e 4 jovens solteiras. Então quem tem chamada para a Espanha, vai orando aí, viu? Ali está o filho do pastor Alcino, e é uma mocidade já animada, uma juventude animada, a juventude da Assembleia de Deus Mediterrânea. E aí, queridos, nós temos uma foto de toda a igreja reunida. A igreja está reunida aí na frente do púlpito, os membros ali da Assembleia de Deus Mediterrânea de Reus. E nós queremos encerrar esta apresentação com uma carta que o pastor Alcino enviou de agradecimento à igreja. Carta missionária, pastor Alcino. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Cumprimentamos os amados com a paz do Senhor. Hudson Taylor disse: a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e depois é feita. Esses últimos anos têm sido para nós anos de expectativas, lutas, tribulações, mas também de grandes vitórias. Houve momentos que pensávamos que seria impossível, mas o impossível tornou-se possível pela fé
em Jesus nosso Senhor. Sabemos que existe ainda um longo caminho pela frente por percorrer, e nessa caminhada contamos com todos aqueles que durante esses anos têm segurado as cordas. Nesse último fim de semana, realizamos nossa conferência. Podemos ver a mão de Deus estendida, edificando, renovando o seu povo. Agradecemos aos amados pelo envio do pastor Ruimar para estar conosco. O mesmo foi poderosamente usado por Deus na ministração da palavra de Deus. Com certeza vamos colher muitos frutos e resultados de suas mensagens. O mesmo poderá dar um relatório pessoal do que viu e viveu aqui. A igreja em Réus envia saudações para toda a igreja, desejando-lhes muita saúde, alegria e vitória. Que nessa conferência missionária, cada um esteja sensível e com o coração aberto para o mover de Deus nessa última hora. Forte abraço, pastor Alcino e família. Ore pela família pastoral, Alcino, Marli, Caio, Rebeca e Natan, por saúde, para que Deus renove nossas forças, pela igreja, novos convertidos, congregados e membros, por mais obreiros e ministérios na igreja. Amém, queridos? Vamos estar em pé. Glória a Deus. Quantos louvam o Senhor por essa bênção e por essa vitória? Diga glória a Deus. E eles são organizados lá, irmão. Fizeram até uma camiseta da conferência, viu? Assembleia de Deus Mediterrânea, una igreja para todos. E aqui atrás, conferência profética, cara a cara com Deus. Cara a cara com Deus significa face a face com Deus. Então eu quero te convidar esta noite para você vestir a camisa da obra missionária. Você viu aí o que Deus pode fazer através da sua contribuição, através da sua oração, através da sua dedicação para a obra de Deus. Eu quero convidar os irmãos para fazermos uma oração ao nosso Deus, orarmos agora pelo pastor Alcino. Quero convidar o pastor Ronaldo aqui para estar orando e também assumindo o trabalho. Vamos orar por esses motivos que o pastor Alcino colocou aqui. Vamos orar pela família. Não é fácil, amados, estar longe do país, longe da família. Só um fato aqui, preste atenção aqui, por favor. Só um fato, um testemunho que eu vou dar aqui. Aqui em Brasília, nós temos uma cultura que todo mundo quer passar em concurso, né? Todo mundo quer passar em concurso. E é bênção, isso é bom. Você passa em concurso, ganha bem, fica abençoado e contribui mais para a obra missionária. Mas um testemunho que me tocou muito é da esposa do pastor Alcino. A esposa do pastor Alcino era concursada como funcionária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. E quando eles foram para a Espanha, o que a Marli fez? Ela tirou uma licença de 2 anos. Só que a licença venceu. Ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela voltava para reassumir o emprego dela, com ótimo salário, com todos os benefícios, ou então ela pedia exoneração, perderia toda a estabilidade dela para continuar no campo missionário. E ela optou por pedir a exoneração e está lá na Espanha, feliz, alegre, louvando ao Senhor e fazendo a obra de Deus. Isso é importante, amados. É sinal de que você precisa prosperar, que você precisa vencer na vida, mas ainda existem pessoas que por uma chamada de Deus renunciam muita coisa. E esse testemunho é importante, porque nos dias que nós estamos vivendo, amados, fazendo com que a prosperidade seja real e absoluta naquela igreja. Pedimos que o Senhor renove as forças dos nossos missionários, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor faça com que pastor Alcino, sua esposa e filhos estejam mais apaixonados por missões. Senhor, nós estamos aqui no Brasil, segurando uma ponta desta corda. Senhor, nós estamos aqui no Brasil, impulsionados pelo Teu Espírito, ó Deus, empurrando o Teu servo mais para frente. Portanto, abençoe a Adete, Senhor, abençoe esta igreja, que está olhando para a Espanha, Pai, em nome de Jesus eu te peço, amém.
Tome assento, amados, por gentileza. É uma alegria podermos estar esta noite, por mais uma vez, na casa do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela presença de cada um dos irmãos que aqui estão, pelo privilégio de tê-los aqui conosco esta noite. Quero agradecer de coração a presença dos nossos pastores, dos setores que aqui vieram, o pastor Antônio Nilson, que trouxe uma bonita caravana para cantar aqui, para louvar a Deus, e os demais pastores também que vieram, mesmo que não estão participando no louvor ou com alguma atividade, mas vieram aqui estar conosco para juntos pensarmos sobre este tema tão importante que é missões. Quero louvar a Deus e agradecer pela vida de vocês, também pelos pastores aqui do nosso setor 1, aqui da sede, que aqui estão, todos os obreiros, liderança da igreja, você que saiu de casa numa sexta-feira como esta, uma sexta-feira braba, matou aula, quem sabe, não é? E aqui veio para ouvirmos um relatório tão importante como este, que nos faz ficar alegres por saber que estamos pensando na Espanha, aqui no Brasil, investindo na Espanha com uma única intenção, ganhar almas para o Senhor Jesus. Não estamos buscando nenhum retorno, não estamos esperando que aquela igreja cresça ao ponto de enviar dinheiro para o Brasil. Não é esta a nossa intenção. A única intenção é realmente ganharmos almas para o Senhor Jesus. Amados, as horas estão bastante avançadas, eu entendo que os irmãos vieram de longe. Eu queria ler um versículo da Bíblia apenas e vou trazer uma reflexão muito rápida, só fechando aquilo que nós ouvimos. Mas antes, eu queria que a Maria Araújo desse mais algumas informações a respeito da nossa conferência missionária. Aleluia. Os irmãos podem repetir comigo o tema da nossa conferência? Mais uma vez, vai ficar mais bonito. Muito bem, missões, oportunidade para servir. Quero avisar para os irmãos que amanhã, a partir das 10 horas, amanhã é sábado, vai ser a nossa reunião de obreiros, onde o pastor José Satírio estará ministrando uma palavra para a nossa liderança, nossos pastores, líderes. Então, todos os nossos pastores, liderança, tanto aqui da sede, como das nossas congregações, como dos nossos setores, vocês deverão estarem aqui no horário da nossa reunião de obreiros. Então, com certeza, vamos estar recebendo uma palavra da parte de Deus, para que nós possamos ter muito mais condições de a gente continuar servindo melhor ao Senhor. O pastor Satírio já chegou, já está aqui em Brasília, fez uma viagem um pouco cansativa, está descansando, mas amanhã às 10 horas ele estará aqui conosco. Então você não deixe de vir. Se você tiver algum compromisso, tente desmarcar, porque Deus estará nos abençoando amanhã. E Ele estará também à noite. À noite o culto começa às 19h30, e eu gostaria que os irmãos procurassem chegar mais cedo, porque nós queremos dar tempo também para a ministração da palavra de Deus. Hoje, como tivemos essas duas participações, então amanhã nós teremos um tempo maior para ouvir o pastor Satírio. E por causa também, nós estamos aqui com alguns estandes de alguns países. Você, depois de terminar aqui o culto, você pode passar num daqueles estandes, conhecer algumas informações. Está ali um casal de irmãos que trabalham com fotografia, eles estão ali no estúdio fotográfico. Passe ali, que tem uma bênção para você, para o seu filho, para a sua família. Então, não deixe de participar. Domingo pela manhã vai ser o nosso sorteio do Clube Amigo Missionário. Amanhã também daremos mais informação. Então, irmãos, a conferência é nossa. Então, esteja todos os dias aqui participando, porque Deus tem muito mais para nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe.
Eu quero reforçar com nossos pastores, nossos obreiros, que a nossa reunião de obreiros foi transferida para amanhã. Vamos trocar de Bíblia, Maria? É um jeitinho de você roubar a Bíblia do pastor, Maria? Essa aqui é melhor do que essa daí, Maria. Que é melhor. Bíblia é igual, né? Só que a ferramenta sua, você está acostumado com ela, né? E queridos, então eu quero convocar todos os líderes da igreja, todos os irmãos que queiram estar aqui amanhã. Temos almoço aqui amanhã também. E estaremos ouvindo o pastor Satiro, que já está no hotel. E quem conhece o pastor Satiro sabe que é um privilégio tê-lo aqui. Irmãos, o pastor Satiro não teria absolutamente possibilidade de estar aqui conosco. Ele se esforçou muito para vir aqui, muito. É um homem que viaja o mundo todo, um homem que tem uma mensagem importantíssima para a igreja nos dias atuais, e vejo que quem tem realmente vontade de aprender mais de Deus, não deixará de estar aqui amanhã, pela manhã, e também amanhã à noite, quando ele vai estar ministrando, e também no domingo à noite. Ele veio acompanhado de um filho, seu filho, que ministra também em espanhol, ministro de louvor. Ele vai estar cantando aqui também. Amém? Amados, eu disse a vocês que eu queria apenas trazer uma reflexão de um texto que está em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, ele é bastante conhecido, mas eu não queria sair daqui esta noite sem pensarmos pouquinho, não vou demorar, prometo a vocês que não vou me delongar. Por isso, eu pediria que nesses próximos 10, 15 minutos, você não perdesse a atenção, por hipótese alguma, para que pudéssemos, então, sermos abençoados também com esse texto. Acho que você já sabe o que eu vou ler. Aí você diz, pastor, mas é tão conhecido, é verdade, é conhecido, que a Bíblia toda é conhecida para aqueles que leem a Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Quero que você leia comigo, em voz alta, toda a igreja lendo em voz alta. Vamos lá? Toda a igreja. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. Queridos, aqui nós não temos apenas palavras de Jesus. Aqui nós temos a essência do coração de Jesus. Eu li, reli, li novamente e passei esta tarde com esse texto no coração. Eu sabia que eu não ia ter muito tempo esta noite para ministrar a vocês sobre esse texto, que eu havia combinado com o pastor Rui Mar, que gostaria que ele falasse. Era oportunidade hoje à noite para ele falar desse relatório importante da nossa igreja na Espanha. Mas então passei a tarde pensando nesse texto. E o que eu busquei entender, eu queria que vocês também compreendessem esta noite, era o que Jesus pensou quando disse essas palavras. O que queria Jesus? O que passou na mente de Jesus? Parece ser algo assim impossível, não é? Até uma petulância, querer descobrir o que pensou Jesus quando disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amados, para que possamos entender e compreender a força desse texto, a importância desse texto, precisamos buscar uma reflexão sobre o momento que estas palavras foram ditas. Precisamos sair um pouquinho do presente e irmos ao passado para compreendermos a força dessas palavras. Porque parece que a igreja hoje está lendo e essas palavras estão caindo no vazio,
Parece que não estão dizendo muita coisa ultimamente. Então precisamos refletir o que, no momento que essas palavras foram ditas, qual era o contexto dessas palavras? Como é que Jesus estava ali? Qual era o sentimento de Jesus nos momentos em que ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura? Quero lembrar os irmãos, esta reflexão do passado, que no momento em que Jesus coloca para fora a essência do seu coração, não eram meras palavras, mas sim a essência do seu coração. Quando ele coloca para fora, amados, ele estava vivendo um contexto de incredulidade. Se você observar o texto, não dá tempo, você vai ver que pelo menos 3 vezes Jesus se refere à incredulidade dos discípulos. Incredulidade. Eles não estavam crendo na ressurreição. Eles não estavam crendo no Cristo vivo, amados. A crença, a fé no Cristo vivo é a essência também do Evangelho. Se você crê na morte, mas não crê na ressurreição, está crendo pela metade. Quem deseja um Cristo morto hoje? Ninguém quer um Cristo morto. É por isso que nas igrejas evangélicas você não vai ver um crucifixo com um homem pregado ali, porque para nós o nosso Cristo passou pela cruz, mas ao 3º dia ressuscitou, e nós cremos nisso. Jesus, dentro desse contexto, ele abre a boca e diz: ide por todo o mundo. É aqui que eu quero parar. É aqui que eu quero parar. A maior dificuldade da igreja hoje, brasileira, a maior dificuldade da igreja brasileira, não é construir templos. Temos uma habilidade absoluta para a construção de grandes templos. Se quiser que eu te leve num templo para 22 mil pessoas sentadas, eu te levo um templo da Assembleia de Deus para 22 mil pessoas sentadas. Se você quiser visitar uma igreja para 15 mil pessoas, eu também te levo com uma placa escrita Assembleia de Deus. Se você quiser ir para uma igreja de 10 mil membros, de 5 mil membros, eu te levo de dúzias. Então, a maior dificuldade nossa não é construir templos. A maior dificuldade da igreja brasileira hoje não é encher esses templos. Porque se você for nessas igrejas que eu já citei aqui, você vai ver os templos superlotados. Se você sair no domingo à noite fazendo um tour por Brasília e visitando os templos, os maiores templos de Brasília, especialmente no domingo à noite, você vai ver os templos superlotados, estacionamento superlotado, carro para tudo quanto é lado. Então a maior dificuldade da igreja brasileira hoje não é encher esses templos. A maior dificuldade da igreja brasileira hoje não é produzir um belo culto, um excelente culto. Não, porque nós temos bons pregadores, nós temos bons teólogos, nós temos bons oradores, nós temos bons músicos, nós temos excelentes cantores, nós temos acomodações excelentes. Então produzir um belo culto, um excelente culto, não é a maior dificuldade da igreja brasileira. A maior dificuldade da igreja brasileira também não é chamar obreiros para a igreja. Sabe por quê? Porque existem muitos que não estão conseguindo emprego lá fora, estão buscando um empreguinho dentro da igreja. Porque existem muitos que não prosperam lá fora e querem prosperar dentro da igreja. Então não é difícil arrumar R$1.000 para alguém, para ele vir trabalhar na igreja. Também isso não é difícil. E eu vou parar por aqui de descrever as possíveis dificuldades por causa do tempo. Mas a maior dificuldade da igreja brasileira hoje, a maior dificuldade da igreja brasileira hoje, a maior dificuldade da igreja brasileira hoje é a mesma vivenciada por Jesus naqueles dias. Não é diferente. Então você me pergunta, pregador, então qual é esta dificuldade? Olhem para mim. A maior dificuldade da igreja brasileira hoje
é fazer com que os membros das igrejas consigam se situar na essência do reino de Deus, consigam trazer para dentro de si a visão do reino de Deus, compreender a importância do reino de Deus na terra. Esta é a maior dificuldade. É conseguir levar um membro de uma igreja assembleiana hoje, situada no Brasil, pensar no mundo. A maior dificuldade dos pastores e das igrejas brasileiras hoje é conseguir levar os crentes do Brasil pensar na Espanha. Porque a maioria das igrejas que estão fazendo missões, estão fazendo por desencargo de consciência. Pega um percentualzinho aqui e manda para lá, para ninguém dizer que nós não estamos fazendo. Falta compreensão legítima, absoluta, clara, genuína do pensamento de Jesus Cristo, quando disse: ide por todo o mundo. E quando Jesus disse isto aqui, ele não estava dizendo para uma igreja milionária, ele estava dizendo para 11 homens medrosos dentro de 4 paredes. Quando Jesus decide por todo mundo, ele não estava dizendo para milhares de pessoas, senão para 11 discípulos apenas. Então o que Jesus queria é que pelo menos aqueles 11 discípulos tivessem consciência que eles precisavam levar o evangelho a todo o mundo. Quando Jesus disse mundo, ele não estava pensando só em Jerusalém. Quando Jesus disse mundo, ele não estava pensando só no mundo daqueles discípulos, ele estava pensando nas nações. Irmãos, o que Jesus está querendo conosco nesta conferência é colocar no nosso coração este mundo de necessidades, este mundo de incredulidades, este mundo de mornidão espiritual, este mundo de materialismo. Estas nações que estão se perdendo, só tem um jeito de ser um cristão genuíno, é sairmos do Brasil, deixarmos o nosso Brasil, deixar o Brasil, tirar um pouquinho este Brasil do coração, que é a nossa pátria, que é a nossa terra, que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, que é a nossa vida costumeira, e pensar no mundo. Como disse Jesus aqui, o evangelho a toda criatura. Quando Jesus diz mundo, ele está falando para 11 discípulos medrosos dentro de 4 paredes. Se fosse eu olhar para aquela igrejinha e dizer: meu Deus do céu, eu estou perdido com essa igreja aqui. Essa igreja aqui não vai fazer missões nunca. Essa igreja aqui não vai pensar no mundo nunca. Aí ele diz: eu quero que vocês preguem a toda criatura. Quando ele diz toda criatura, ele está incluindo aí aquele que transpassou o seu peito com uma lança. E os discípulos viram quem foi. Quando ele disse a toda criatura, ele está incluindo aí aquele que confeccionou a coroa de espinho que foi colocada na sua cabeça. Quando ele diz a toda criatura, ele está dizendo aos algozes que bateram na sua face, aos soldados mais violentos, soldados romanos que ali estavam. Ele estava levando os discípulos a trazer para o seu coração uma visão de uma verdadeira igreja. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo, ele não disse: levem a placa da sua denominação. Ide por todo o mundo e leve o dogma da sua denominação. Ide por todo o mundo e leve a experiência brasileira e distribua com o mundo. Não, ele disse: ide por todo o mundo e leve o meu evangelho. O meu evangelho, o meu evangelho, o meu evangelho, o meu evangelho, o meu evangelho. Irmãos, nós estamos perdendo a compreensão do reino de Deus. Como é difícil hoje, irmãos, como é difícil. Eu vejo alguns pastores nossos aqui, que para mandarem 5% da renda da sua igreja para a obra missionária, vem chorando, vem gemendo. Alguns eu tenho que exigir, isto é um absurdo. Eu tenho que exigir que o obreiro traga. Não poderia ser assim. Não poderia ser assim, porque se o pastor desta igreja, um obreiro desta igreja, que não compreende o que é fazer missões, não compreende o reino de Deus, não sabe o que é reino de Deus. Para tirar dinheiro de missões hoje tem que fazer sorteio.
tem que fazer promoção. Isso não era para ser assim, meus irmãos. Isso tem que ser espontâneo. Aí está a maior dificuldade da igreja brasileira hoje. Porque se nós não conseguimos convencer um pastor da necessidade da obra missionária, de ver o mundo, de olhar para a necessidade do mundo, como é que nós vamos convencer um crente a enfiar a mão no bolso e dar dinheiro para missões? Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Quando eu cheguei nesta igreja aqui, nós precisamos construir este templo. Nós estávamos num barracão. Os senhores lembram bem disto. E quando eu cheguei, eu parei toda a construção e disse: vou suspender a construção. Está lembrado, pastor Luiz Carlos? Vou suspender a construção. Estávamos aqui preparados, estavam preparando para mandar a Cida para o Peru. Eu disse: eu suspendo a construção, mas envio esta moça para o Peru. Eu nem conhecia ela, mas eu envio ela para a obra missionária. Porque se nós, como líderes, como pastores, se não compreendemos a essência do coração de Jesus, nós não estamos fazendo nós não estamos cumprindo genuinamente o chamado de Jesus para a nossa vida. Se eu, como pastor, quiser só para mim, só para minha igrejinha, só para o meu povinho, só para o meu povo, eu estou absolutamente contrário à essência do coração de Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo. Eu quero que vocês saibam que quando a igreja coloca os pés fora do seu país, ela está simplesmente cumprindo o ídolo de Jesus e não está fazendo muita coisa. É lamentável ouvir dizer que igreja tal não é missionária, igreja tal é missionária, igreja tal é missionária, igreja tal não é missionária. Isso não é uma proposta de opção para a igreja. Isso é um mandamento de Jesus. É para mim, para você, para todos nós, pensar no mundo dentro da essência do coração de Jesus. E isto, meus amados, é lamentável. Ele não vem com convencimento. Não vem com convencimento. É por isso que a gente sofre. Porque não vem com convencimento. Não adianta eu pagar para você. Não adianta eu falar: eu vou te pagar R$1.000 por mês para você pensar em missões. Não adianta, isso não vai acontecer. Não adianta forçar, não adianta bater, não tem jeito. Tem que ser conversão, tem que ser chamado, tem que ser consciência cristã, tem que descer no coração. Aí eu só não me desanimo. Eu estava falando para Maria ali: Maria, cadê a igreja? Onde é que está a igreja? Eu pergunto a vocês, se nós estivéssemos aqui fazendo um show gospel, será que teríamos alguém aqui? Se estivéssemos fazendo um show gospel, como é que seria aqui? Nós estaríamos aqui com isso aqui superlotado e telão do lado de fora. Telão do lado de fora. Então, encher templo hoje para a igreja é fácil. É fácil. Mas nós convidamos os irmãos para pensar sobre missões. Alguém ficou em casa hoje na novela dizendo o seguinte: eu vou ficar aqui nos 7 pecados, que é melhor ficar nos 7 pecados do que pensar em missões. Para que missões? Eu não estou nem aí com missões. Meus queridos, as últimas palavras de Jesus enquanto estava aqui, as últimas, foram essas aqui. Foram as últimas palavras de Jesus. Quando ele terminou de dizer essas palavras, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Foram as últimas palavras. Ele estava despedindo dos discípulos e estava dizendo: não esqueçam, leve o meu evangelho, leve o meu evangelho, leve o meu evangelho, leve o meu evangelho, leve o meu evangelho. Quando você ouviu este relatório da Espanha, não é só o pastor Ronaldo, é você também. Você é parte desta missão. Você é parte deste trabalho. Você é parte desse trabalho. Você é parte desse desafio. Você está fazendo missões. Vamos estar de pé, amados. Eu não posso me delongar mais. Eu não posso me delongar. Mas eu queria fazer uma oração com todos vocês aqui e pedir um milagre de Deus. Senhor, assim como o Senhor fez aquele milagre de falar para 11 discípulos medrosos dentro de 4 paredes para fazer missões, faz esse milagre comigo também. Coloca missões no meu coração. Me ajude a ter consciência do investimento no reino. Ô meu querido irmão, quando você tira 5% da sua igreja para missões, você não está tirando da prosperidade da sua igreja, não. Pelo amor de Deus, como é que você vai ministrar sobre dízimo para os crentes? No mundo de então, da época de Paulo, porque ele pegava os navios em viagens missionárias, não havia avião a jato, não havia a facilidade que nós temos hoje. Se eu quiser falar aqui para todo mundo via satélite, eu sou capaz de falar via satélite para todos os países do mundo, daqui
de onde eu estou, deste templo, eu sou capaz de falar a todas as pessoas, a todas as nações deste mundo, por via satélite. Paulo não tinha isto. Paulo não tinha essas facilidades. Paulo não tinha internet. Paulo não tinha nenhuma possibilidade de fazer o que nós podemos fazer hoje. Mas Paulo estava inserido na essência do coração de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se não podemos fazer muito, vamos fazer o que Deus nos dá graça para fazer. Se nós não podemos fazer muito, vamos pelo menos fazer descer ao coração este querer de Jesus, esse chamado de Jesus, esta vontade de Jesus. Amados, este é o verdadeiro culto. Vamos esquecer um pouquinho de dogma de igreja, de pensamento denominacional, de cultura denominacional, e vamos pensar um pouquinho mais da Bíblia, no coração de Jesus, da vontade de Jesus. Vamos pensar em missões. Se não podemos mandar missionários para 10 países, mas vamos fazer pelo menos em 2. Em 2 países pelo menos, como Peru e Espanha, como estamos fazendo. Estamos abrindo uma segunda igreja no Peru. Estarei indo em setembro para inaugurar uma segunda igreja no Peru. E Deus tem me colocado no meu coração de ter pelo menos 10 igrejas no Peru. E nós podemos ter, sim. Mas pastor, para que isso, irmão? Para quê? Para cumprir o ídolo de Jesus, só isto. Mas pastor, para que ele me chamou para isso? Só isto. Mas para que essa besteira? Não é besteira, é a vontade de Jesus. Ele só me chamou para isso. Ele não me chamou para ser oposição à obra missionária. Ele me chamou para abrir a obra missionária, para levar a palavra. Ele me chamou e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para isso nós somos chamados. Nós não fomos chamados para ir contra a obra missionária. Nós não fomos chamados para ser oposição à evangelização. A obra mais grandiosa que a igreja realiza é a evangelização. É a evangelização. Então não feche o seu coração. Vamos orar agora, vamos. A oração que nós vamos fazer é dizer: Pai, coloque a visão de Jesus no meu coração. Só isto. Pai, coloque a visão de Jesus no meu coração. Coloque a visão, comece a orar onde você está. Coloque a visão de Jesus no meu coração. Coloque a visão de Jesus no meu coração. Coloque a visão de Jesus no meu coração. Comece a orar onde você está. Comece a orar onde você está, rapaz, moça, obreiro, obreira, pastores que aqui estão. Diga: Jesus, coloque a sua visão no meu coração. Parece um contrassenso pedir isso a um pastor, mas lamentavelmente isso é uma verdade. Você deve pedir: Jesus, coloque a tua visão no meu coração. Eu preciso pensar no mundo como Jesus pensou. Eu preciso pensar nas nações como Jesus pensou. Eu preciso pensar nas criaturas como Jesus pensou. Levar a palavra a toda a criatura. Eu preciso pensar nas criaturas como Jesus pensou. Eu preciso pensar nos mendigos. Eu preciso pensar na Espanha, no Peru. Todas as crianças, adolescentes, jovens, todo mundo orando agora e dizendo: Jesus, coloca isso no meu coração. Meu Deus e meu Pai, eu oro com a tua igreja esta noite, e eu lhe peço, Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a compreender a verdade desse texto. Nos ajude a compreender a verdade, a veracidade desta palavra. Nos ajude a compreender o quanto é importante o teu reino para as nossas vidas. Me ajude a compreender, Senhor, que o Senhor me chamou para fazer missões, que o Senhor me chamou para enviar pessoas, que o Senhor me chamou para pensar nas nações. Faça com que esta igreja entenda isto, compreenda isto. Me dê um coração missionário. Me dê um coração aberto para as nações, Deus. Não me deixe ser impedimento para a obra missionária. Não me deixe ser impedimento para que o teu evangelho seja levado a toda criatura. Não me deixe ser impedimento, Senhor, com os meus caprichos denominacionais, com a minha cultura denominacional, com os caprichos do meu ego, das minhas vontades, do meu querer. Não me deixe ser impedimento, mas que eu seja instrumento de bênção no teu reino, para que eu leve a tua palavra, para que pessoas sejam enviadas, que membros dessa igreja sejam chamados e enviados para a obra missionária. Senhor, use cada um dos teus filhos, use os pastores dessa igreja para pensar em missões, use os pastores dessa igreja para pensar nas nações, use os pastores dessa igreja para não ser impedimento à obra missionária. Ajude-nos, ó Deus, dá-nos da tua graça para compreender missões, para entender missões, para compreender o teu chamado e o teu querer para nossas vidas. E abençoe nesta conferência o pastor Satiro, que vai ministrar para nós. Abençoe, Senhor, nesta conferência
Abençoe, Senhor, nesta conferência. Abençoe o pastor Satiro que vai ministrar para nós. Abre o nosso coração para missões. Abre o nosso coração para compreender o teu chamado. Ajude-nos a entender e compreender o teu querer. Faz isto, meu Deus. Faz isto, meu Deus. Que o teu querer desça ao nosso coração. Que a tua vontade desça ao nosso coração. Que nós possamos sair em busca, Senhor, das ovelhas perdidas. Não importa a nação, não importa o povo, não importa a nação, não importa, mas que levemos a tua palavra, Senhor. Eu vou ver toda a terra te adorar. Famintos, Senhor, leva-me aos sedentos, Senhor, eu quero as nações que são vieram pelas nações. Glória a Deus. Dá-me teu amor pelas nações. Aleluia, 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 aleluia. Que esta seja a nossa oração. Que você se sinta hoje parte do reino de Deus. Que você se sinta hoje importante no reino de Deus. Simplesmente porque ama as nações. Amados, nós vamos terminar orando pelo pastor Coriolano, pastor da nossa igreja, ali na Asa Norte, que teve que ser internado esta tarde. E nós vamos estar então orando pelo pastor Coriolano para que Deus o abençoe. Nós teremos vigília também hoje, né? A partir agora das 10 horas, quem quiser ficar para a vigília, fiquem todos para a vigília, não é? Quem desejar, fiquem todos, e é muito bom estar orando, ok? Amanhã vamos estar aqui às 10 horas da manhã, venham todos pontualmente, não chegue atrasado, e à noite voltaremos a estar aqui. Que Deus abençoe você que veio de longe, veio lá de Samambaia, veio do Setoró, veio de Braslândia, veio do Recanto das Emas, veio da 18, você que veio de longe, que Deus te abençoe. E amanhã volte, não perca, vai ser muito bom para você ouvir o pastor Satiro, com certeza vai ser algo especial de Deus para as nossas vidas. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do santo e maravilhoso Espírito seja com cada um de vós, e todos digam, quem disse amém, aperte a mão do seu irmão e fale, vamos visitar os estandes.